Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Quero trazer aqui uma palavra no livro de Gênesis, capítulo 22, que vai retratar a história de um pai e de um filho, que Deus o chamaria. Gênesis capítulo 22, e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amados, aqui nós vamos falar de um ato único na história, a qual Deus está tratando no início de toda a sua trajetória da vida de Abraão. No capítulo 15, a Bíblia vai dizer que o Senhor anima Abraão prometendo-lhe um filho. E Abraão, ele disse que o único da casa dele era o Eliezer, o Damasceno. E ele não tinha filhos. Ele não tinha filhos para deixar como herança do seu legado o nome. No capítulo 15, Deus lhe faz uma promessa. No capítulo 18, os anjos estão falando com Abraão. Sara, ela tem riso consigo à porta da tenda. Já estão avançados em idade. E Sara pensa consigo: como poderei eu, já avançado de idade, dar de mamar ou conceder, de mamar a uma criança? E Abraão, já sendo avançado de idade, a Bíblia vai dizer que no capítulo 21 a promessa se cumpre como Deus havia apontado no capítulo 15 ao capítulo 18. No capítulo 21, o menino ele nasce. No capítulo 22, Deus requer o seu único filho e pede para que Abraão fosse à terra de Moriá, ao monte Moriá, e ali ofereceria o seu único filho em sacrifício a Deus. Amados, Abraão, ele obedece à voz do Senhor. Ele pega seu filho pela madrugada, 2 servos, prepara os jumentos, prepara a lenha, o cutelo, e a Bíblia diz que ele leva consigo fogo. Abraão não preparou o fogo lá no monte. Abraão já levou o fogo preparado. E quando chega um determinado caminho, Abraão, ele despede dos seus 2 moços e disse para ele: ficai aqui, que eu e o moço iremos ali, adoraremos e voltaremos. A convicção de Abraão já estava dentro dele, que ele iria voltar com seu filho. Da maneira a qual ele não sabia, mas ele iria voltar com seu filho. Ele vai. No meio do caminho, Isaque, ele olha para o seu pai: pai, eis aqui a lenha, eis aqui o cutelo. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão olha para o seu filho e diz, convicto: Deus proverá o cordeiro para si. Deus proverá. E ambos foram até ao monte Moriá, onde Deus apontou o lugar onde iria acontecer o sacrifício que Deus pediu para Abraão. Ele sobe o monte com o cutelo, a lenha, e Abraão levando fogo. Quando chega no lugar do holocausto, ele prepara ali a lenha, prepara o altar, coloca Isaque sobre o altar, E ali vai acontecer algo inédito, a qual nunca havia acontecido na vida.
Glória a Deus. O Senhor apontou o lugar. O Senhor deu a direção para Abraão. O Senhor, tudo que havia de acontecer, ele disse. Quando Isaac foi, ali amarrado ao altar, quando Abraão pegou o cutelo para imolar o seu filho, uma voz brada do céu, um anjo brada: Abraão, não faças nada ao moço, não faças tal ao moço, porque Deus havia contemplado o seu coração. Glórias a Deus. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Disse ele: eis-me aqui. Não estenda tuas mãos sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, teu único. Glória a Deus. E levantou Abraão os seus olhos, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, num dos matos. Glória a Deus. Olha só como Deus vai provar a fé de um homem. Ele obedeceu à voz do Senhor, fez tudo que Deus mandou. Aí aqui eu abro um parênteses. Será que nós estamos fazendo tudo que Deus manda? Será que estamos carregando fogo? Ou estão querendo preparar o fogo lá? O importante aqui que eu vejo nessa lição aqui, amados, não foi somente a obediência de Abraão, mas Abraão, ele levou o fogo consigo. Temos que caminhar, mas levando o fogo do Espírito. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então Abraão, ele pega o carneiro, imola o cordeiro e oferece em sacrifício. Glória a Deus, louvado seja Deus. E chamou Abraão o nome daquele lugar: Deus proverá, ou o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte o Senhor se proverá. Então o anjo bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: por mim mesmo jurarei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho. Por deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia. No capítulo 18, Deus manda para Abraão. Abraão olha para o céu, contempla as estrelas, começa a contar, se é que se pode contar as estrelas. Abraão não pôde contar as estrelas. No capítulo 22, o anjo ele fala para Abraão: multiplicarei a sua descendência como a areia da terra, como as estrelas do céu. Abraão, pai de uma grande nação. Abraão ouviu a voz de Deus desde o princípio. Desde o capítulo 15, Deus anima ele. Capítulo 18, Deus continua falando com ele. No capítulo 21, acontece a promessa. No capítulo 22, Deus pede aquilo que ele concedeu a ele. E de prontidão, ele não negou, mas ofereceu de volta para Deus aquilo que Deus deu e foi abençoado grandissimamente. Lembra de Ana? Se me deres um filho, varão, eu te entregarei por todos os dias. Abraão foi um grande homem que teve um ato de fé, Fé tal essa que tocou o coração de Deus. Que a minha e a sua fé possa tocar o coração de Deus. Amém, meu irmão? A paz do Senhor. Ficamos por aqui. Deus abençoe.